Simbora para Portugal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje o tema é polêmico, gente. Vai dar o que falar, mas eu garanto que vai surtir resultado. É a seguinte pergunta: dá para ficar rico em Portugal? Eu sei que você já ouviu muitas vezes, eu ouvi muitas vezes antes de chegar aqui e pior, eu repeti essa frase por muitas vezes. Portugal não é o lugar para você acumular riqueza. Não dá para ficar rico em Portugal. Não venha para Portugal pensando em ficar rico. E olha, eu tô aqui hoje para levantar a mão e dizer: eu errei e eu quero pagar minha língua e vamos falar sobre isso. Se você está no planejamento em Portugal, você precisa mesmo assistir esse vídeo antes de decidir se você vai mudar para Portugal para ficar rico ou não. Simbora para Portugal! É isso mesmo, gente. Eu quero falar que eu quero desmistificar um tema com vocês. Muitas vezes, quando eu estava no planejamento Portugal, quando a gente estava no projeto Portugal, a gente ouviu várias pessoas, inclusive que já moravam aqui, pessoas que gostam de mim, que têm um carinho pela gente, sempre falavam assim, queriam que nós viéssemos para cá, que nós mudássemos para cá, mas diziam: olha, Portugal não é o lugar para ficar rico. Não é o lugar para ganhar dinheiro. Aqui você vem para ter qualidade de vida e tudo mais, mas não é o lugar para ganhar dinheiro. E hoje eu quero conversar com vocês sobre isso e nós vamos aqui desmistificar isso, desfazer de uma vez por toda, reprogramar essa crença, porque não é verdade, gente. Dá sim para ficar rico em Portugal e eu vou te mostrar como. Fica comigo até o final. Mas é claro que antes de começar, da gente falar, como eu sempre falo aqui, da gente colocar o ouro aqui para vocês, eu vou pedir para você, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para receber todos os conteúdos que a gente posta aqui, para você receber em primeira mão a notificação, tá bem? E claro, eu vou te pedir para você curtir. Se você ainda não segue a gente no Instagram, vai lá curtir o nosso conteúdo. Vou colocar aqui para você o nosso Instagram, Simbora para Portugal. Lá tem conteúdo diário, gente, nos stories, no feed. É conteúdo dinâmico, falando sobre toda a nossa rotina de morar em Portugal, te dando dicas de investimento, como empreender em Portugal, falando sobre imóveis em Portugal. Olha, tem muita coisa boa. A gente tá te esperando lá. Corre lá que só quem é seguidor da família Simbora no Instagram sabe do que eu tô falando. Agora vamos lá, sem mais delongas. Eu quero falar com você que escutou isso de muitas pessoas, assim como eu, e o pior, eu repeti essa frase, que não dá para ficar rico em Portugal. Eu vou colocar aqui o print de uma matéria falando sobre exatamente isso, sobre a quantidade de milionários que Portugal tem hoje, em 2024. Portugal tem mais de 172 mil milionários. Tá aqui, gente, a matéria do jornal, matéria pública, tá? Vocês podem acessar. Vou até colocar o link aqui embaixo também. Vou pedir atenção, produção, coloca aqui o link também da matéria para as pessoas irem lá conferir. Hoje existem 172 mil milionários aqui em Portugal e estima-se que até 2028 cheguem mais 18 mil milionários aqui em Portugal. Cheguem assim, né? Venham de fora, imigrantes e novos cidadãos residentes aqui portugueses também estejam nesse quadro de mais 18 mil milionários aqui em Portugal. E eu espero estar lá, tá, gente? Espero que você também esteja com as dicas que a gente vai dar aqui, tá bem? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para vocês responderem esse questionamento junto comigo, se dá ou não para ficar rico em Portugal. Vamos lá. Você acha que essas pessoas que hoje ocupam essa denominação, digamos assim, estão nessa classe de milionários aqui em Portugal, vocês acham que são pessoas assalariadas? Me conta aqui nos comentários. Quem vocês acham que são essas pessoas que estão lá no rol dos 172 mil milionários de Portugal? Vocês acham que são pessoas que são assalariadas? São pessoas que recebem o salário mínimo de 820 euros por mês? São pessoas que vêm para trabalhar de contrato assinado, que é como se fosse a nossa CLT no Brasil, a carteira assinada no Brasil. São pessoas que trabalham em empresas de outras, são pessoas que trabalham para realizar os sonhos de outras pessoas. O que vocês acham? Agora eu vou dar minha opinião. Eu acho que não. Na verdade, eu tenho certeza, gente. Olha, realmente, se você vem para Portugal para viver de um salário mínimo, esquece, você realmente não vai acumular riqueza, você não vai ficar rico, você não vai nem acumular uma sobrinha para ter uma vida assim, sabe aquela coisa que você quer colocar assim no Instagram, mostrar para a família, o parente que mora na Europa, aquela vida glamurosa, sabe? Olha, esquece. Esquece, porque já foi possível no passado viver com conforto com o salário mínimo em Portugal, muito embora os portugueses discordem disso, porque eles têm um padrão um pouco mais alto do que nós brasileiros. Quando a gente fala de salário mínimo no Brasil, a gente sabe que é uma pessoa que sobrevive, sempre foi assim, nunca foi diferente. E aqui não, aqui eles são muito mais exigentes. Para eles, um salário mínimo deveria proporcionar algo muito mais do que sobreviver.
ou de viver ali com dignidade, né? Eles sempre exigiram condições melhores, né? Então, para eles, um salário mínimo realmente nunca foi sinônimo de riqueza, nunca foi sinônimo de prosperidade, né? Muitas famílias sobrevivem sim com o salário mínimo, mas não consideram prosperidade. E hoje, gente, mais do que nunca, sobreviver aqui com salário mínimo não é ter uma vida próspera. Aliás, está um bocado distante disso. Porque vamos colocar o custo de vida em Portugal. Se você colocar um T2 para uma família aí, né? Um casal com 2 filhos, vamos colocar assim, um T2 hoje você vai pagar, se você quiser pagar, num lugar distante, que não seja nos grandes centros e tudo mais, com algum conforto, você vai pagar 700 euros assim, num lugar bem distante dos grandes centros, nos arredores do Porto, nos arredores de Braga. Eu não vou nem considerar Lisboa aqui, gente. Com esse orçamento não dá para considerar Lisboa, tá? Vou considerar arredores do Porto e arredores de Braga, vamos colocar assim. Agora, se você quiser estar perto de transporte público, se você quiser ter mobilidade, se você quiser ter mais oportunidades, se você quiser estar perto das melhores vagas de emprego, das universidades e tudo mais, pode considerar aí que o céu é o limite. Vamos considerar 800, 900, 1000, enfim, tá? Porque realmente a gente já falou que a gente sempre fala aqui no Instagram que o mercado de arrendamento está em chamas. Já esteve em brasas, agora está em chamas. Então é muito difícil você pagar o arrendamento aqui ganhando o salário mínimo. Tanto é que tanto aqui no nosso canal no YouTube como no nosso perfil no Instagram, a gente não tem conteúdo para pessoa imigrar sozinha, para a pessoa mudar sozinha. Por que, Júlia, esse preconceito com os solteiros? Não, gente, não é preconceito com os solteiros. É assim, para os nossos alunos de mentoria, que a gente tem ali uma relação mais próxima, a gente sempre fala, a gente inclusive promove ali o Tinder do arrendamento nas turmas de mentoria, para que as pessoas se conheçam, para que as pessoas já tenham ali alguma afinidade para dividir arrendamento, porque realmente é impossível uma pessoa, né, uma pessoa sozinha, só com a fonte de renda de um salário mínimo, pagar arrendamento e sobreviver em Portugal. Ah, Júlia, mas eu vou para um quarto. Tá tudo bem, mas hoje quarto aqui em Portugal, você não vai pagar menos de 350, 400 euros para morar num quarto mesmo, tá, gente? Não é um quarto grande com conforto, não. É um quarto para você chegar, dormir, dividir a casa com outras pessoas que você nunca viu na vida, tá? Ou em algum alojamento que não tem assim tanta qualidade, tá? Tem pouquíssima qualidade de vida para você que vai chegar só para dormir, não ter espaço ali para sair do teu quarto para nada. Então, é muito complicado você vir sozinho. Então, se você tá no planejamento Portugal, pega essa dica aí que não tem muito a ver com o tema do vídeo, mas não venha sozinho. Sempre venha em família ou veja alguém, um amigo, um familiar, o cônjuge, um namorado, a namorada, enfim, porque realmente uma única pessoa recebendo salário mínimo para pagar arrendamento aqui em Portugal é até cruel, gente, tá? Até cruel. Mas vamos lá, Júlia, então o que eu tenho que fazer? Vou colocar aqui também outra matéria mostrando, tem da pequenas empresas de grandes negócios, não sei qual é que a produção vai colocar aqui, mas tem várias outras matérias mostrando empreendedores brasileiros de sucesso em Portugal, gente. A gente fica super feliz quando a gente encontra empreendedores brasileiros que vieram para cá e estão dando certo, abrindo franquias, tá, gente? Franquias de limpeza, franquias de lavanderia, franquias de vending machine, franquias de viagem. Exemplos de vários, como eu falei, vários parceiros, várias pessoas que a gente indica para os nossos clientes da consultoria. Vocês sabem que a gente tem uma consultoria Empreender em Portugal, tá, gente? Que é 1 hora individual. Essa consultoria personalizada, sou eu e você, ou eu, você e seu sócio, eu e você, seu marido, sua esposa, para a gente traçar toda a sua estratégia de empreendedorismo de sucesso em Portugal. Vocês sabem que eu recebi um prêmio aqui em Portugal, na categoria Empreendedorismo, em primeiro lugar, do Top of Mind edição Portugal, Top of Mind International edição Portugal, e eu tirei o primeiro lugar na categoria empreendedora. Então eu tenho todo o gosto de partilhar isso com vocês, porque eu acho que o sucesso deixa pistas. Então eu segui pistas de pessoas que eu admiro e que eu não tive o acesso que vocês podem ter na nossa reunião, na nossa consultoria Empreender em Portugal. E lá a gente vai fazer mesmo uma análise do teu perfil empreendedor, analisar se de acordo com o valor que você tem para empreender, se é melhor você começar um negócio do zero, se é melhor você investir numa franquia que o negócio já está pronto, já tem um plano de negócio rodando, comprovadamente aprovado aqui em Portugal, no mercado português, para você começar e já saber para onde seguir. Já tem lá, não precisa inventar a roda, você vai só colocar a roda para rodar. Então a gente trata muito disso na consultoria Empreender em Portugal, tá bem? Se você tiver interesse em contratar, tem o link aqui na descrição do vídeo. Vamos lá, 1 hora eu e você, pra gente fazer todo passo a passo, toda a estratégia, todo o teu cronograma para você empreender aqui em Portugal, tá?
Mas voltando aqui para o tema do nosso vídeo. Então, nós temos vários exemplos de pessoas empreendendo aqui em Portugal, tá, gente? Com sucesso e tendo resultado. E assim, é curioso porque quando eu cheguei em Portugal, eu já tinha o meu negócio, eu já tinha uma agência de viagens, eu era franqueada com uma agência de viagens, eu trouxe meu negócio do Brasil. Mas chegando aqui em Portugal, eu falei assim, não, olha, eu tô em Portugal, eu vou me inserir no mercado de Portugal, no mercado de trabalho, porque eu quero ganhar em euro. Então eu vou procurar um emprego e vou trabalhar, vou continuar mantendo meu negócio e vou trabalhar, vou conseguir um emprego para ganhar em euros. Gente, eu olhava, sério, eu olhava nos sites para aplicar para as vagas, eu olhava e pesquisava e via salário e tudo, e eu pensava, meu Deus, eu vou lá para viver uma relação laboral subordinada. Gente, nada contra quem tem esse perfil, mas não é o meu perfil. O meu perfil é um perfil empreendedor. Eu tinha meu negócio, já tinha meu negócio como eu tenho meu negócio hoje. Então, assim, para mim era uma coisa assim que era muito desafiadora. Eu trabalhar para outra pessoa, para outra empresa, para ganhar um salário, ter que cumprir o horário, ter aquele teto, tipo, saber que eu só conseguiria chegar até aquele teto do salário no final do mês. Para mim isso era desconfortável até, sabe? Então, quando eu comecei a pesquisar, eu acabei achando uma oportunidade que foi a de consultora imobiliária, porque eu entendi logo de cara que como consultor imobiliário aqui em Portugal, você não é um empregado de ninguém, você não trabalha numa relação laboral subordinada como a CLT no Brasil, você é dono do seu próprio negócio, você abre a sua empresa, você pode até abrir a sua, como se fosse a MEI no Brasil, você abre atividade junto às finanças e pronto, e você vai lá e faz um contrato de prestação de serviço com uma marca, com uma agência que tenha a licença AMI, tem um vídeo sobre isso, tá gente? Tem muitos vídeos, aliás, sobre isso aqui. E eu busquei uma coisa, um negócio que eu pudesse trabalhar, mas sendo a dona do meu próprio negócio. Então, foi assim que eu comecei na carreira de consultora imobiliária e é assim que, graças a Deus, a gente tem o nosso negócio de sucesso aqui em Portugal. Então, eu sou um exemplo, mas eu posso aqui citar vários exemplos. A gente vai fazer um quadro sobre isso no Instagram e aqui no YouTube. Nós vamos trazer pessoas de sucesso. Já tem várias lives lá no Instagram, tá, gente? Com empreendedores de sucesso aqui em Portugal. E a gente vai trazer ainda mais pessoas para dar o depoimento para vocês. Então, o conselho que eu dou para vocês agora, para a gente concluir essa pergunta, se dá para ganhar dinheiro, se dá para ficar rico em Portugal, depende. Se você vier para Portugal pensando, objetivando trabalhar com um salário mínimo, vivendo de um salário mínimo numa relação laboral subordinada, esquece, você não vai ficar rico em Portugal, você não vai sequer acumular sobra, acumular alguma riqueza, acumular alguma coisa que te permita ter algum tipo de privilégios, de viagens, de uma vida mais cômoda, uma vida mais confortável. Vai ser bem difícil com a realidade hoje de Portugal. Muita coisa mudou desde que a gente chegou aqui. Agora, se você vier com a mente empreendedora, pensando em abrir o seu próprio negócio, mesmo que você inicie com um pequeno negócio, gente, a maioria das pessoas, a grande maioria dos empresários, dos empreendedores, começaram com um pequeno negócio. O feito é melhor do que o perfeito. Começaram de alguma forma. A gente tem grandes exemplos na história de pessoas que começaram muito pequenas, que foram, na verdade, microempreendedores e hoje são empreendedores de sucesso. E você também pode conquistar isso. E a gente está aqui para te ajudar, tá bem? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você tenha decidido agora, eu vou mudar para Portugal, mas eu vou empreender e ter sucesso e estarei entre os 18 mil bilionários que chegarão em Portugal, que surgirão em Portugal até 2028, porque eu quero estar junto também. Eu quero encontrar você lá. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo e simbora para Portugal!